Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Videoaula de Biologia. Eu sou o professor Davi Barbosa. É o seguinte, nesta terceira aula de vírus, nós vamos estudar a reprodução do H1N1 e a reprodução do HIV. Eu espero que você aproveite a aula e aprenda com ela. E é o seguinte, se você gostar da aula, dê um gostei, que ajuda bastante aqui no nosso canal. E se você é novo, se inscreva para curtir os vídeos aqui do canal Videoaula de Biologia. E mais uma coisa, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu faço questão de responder para você. Tá ok? Ajude a divulgar o canal, ajude a divulgar conhecimento também aqui no YouTube. Seja um inscrito nosso aqui do canal, tá ok, meu querido? Aproveite a aula então, viu? Muito bem, então, meu querido, dando destaques nesta terceira aula de vírus, a gente vai falar do vírus H1N1 e do vírus HIV, tá ok? Então, vírus H1N1, o que tem a ver esse H, esse N do vírus? Então, vamos lá, vírus causador da gripe suína ou gripe A. Classificação, classificando o vírus. O vírus H1N1, ele pertence à família de vírus influenza A, do subtipo, obviamente, H1N1. Vírus influenza A, turma, é vírus de gripe forte. Os vírus que causam gripe pertencem a essa família influenza A. Por isso, gripe A. Por isso que esse vírus recebe essa designação, tá ok? Continuando. Doenças relacionadas ao H1N1. A gripe aviária, gripe humana e a gripe espanhola de 1918, que durou até 1919. Que matou bilhões de pessoas, foi consequência da infecção por esse vírus aí. Você sabia disso? Sintomas gerais: febre acima de 39 graus, dores musculares e articulares, deixa a pessoa letárgica, com indisposição, irritação nos olhos e coriza, que é aquele corrimento na região do nariz, consequência do ataque da mucosa nasal, certo? Então, falando do vírus da gripe A, do H1N1, da sua estrutura. Então, aqui esquematizando, turma, o vírus H1N1, veja lá o que a gente encontra, né? Olha o H. O H vem de hemaglutinina. Hemaglutinina é uma glicoproteína que o H1N1 utiliza para infectar as células. Então, uma glicoproteína de infecção, ok? A gente tem ali outra proteína que, na verdade, é uma enzima chamada de neuraminidase. A neuraminidase é importante para a reprodução do vírus, para a sua consequente saída da célula hospedeira. Então, olha lá, enzima que atua na reprodução viral. Ok? O que mais que a gente fala? A gente fala agora do vírus HIV, falando um pouquinho do vírus HIV, certo? Se você tiver dúvida, deixa aí no comentário. Falando agora do vírus HIV. O HIV é o vírus causador da SIDA ou AIDS. SIDA em português, se a gente for referir a doença que ele causa, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS do inglês. Pegou o nome em inglês, AIDS. Okay? E HIV é o vírus da imunodeficiência humana, é o que significa a sigla HIV, também está em inglês. Então, classificando, ele é um retrovírus, turma. Um retrovírus é um vírus que faz isso daí que apareceu, ele faz transcrição reversa. O comum é só a transcrição, que consiste na síntese de um RNA a partir do DNA. Este retrovírus, ele faz o contrário. O que é o contrário? Olha lá, ele utiliza o seu RNA como molde para a síntese de um DNA. Isso é transcrição reversa, ok? Então, características da doença AIDS. O vírus, ele infecta a célula de defesa imunológica, então ocorre uma deterioração do sistema imunológico. A pessoa fica susceptível a infecções oportunistas. Um resfriado comum pode prejudicar o indivíduo pode ter tuberculose, pneumonia, são duas doenças que podem levar o indivíduo com AIDS à morte. Embora, viu, turma, é bom dizer que com o coquetel anti-AIDS, os indivíduos com AIDS eles têm tido uma vida razoavelmente comum, normal, ok? Então, a gente tem aqui outro sintoma ou característica, né? O vírus, ao modificar o material genético da célula, porque vírus
incorpora seu material genético no material genético da célula hospedeira, ele pode promover a formação ou desenvolvimento de câncer. Ok? Então a gente tem um vírus, o HIV, sendo um vírus pró-carcinogênico, ou seja, que pode iniciar o desenvolvimento de um câncer. Tá ok? A gente tem aqui células-alvo do HIV. A principal delas são estas daí. Olha só, os linfócitos T4 ou CD4. É a principal célula infectada pelo HIV. Okay? Mas ele infecta também macrófagos, que são células de defesa, e células dendríticas, que também são células da defesa imunológica. Okay? Os macrófagos eles fagocitam bactérias, entre outras ações. As células dendríticas reconhecem antígenos e apresentam antígenos. Okay? Só para você saber aí. Então a gente tem aqui o HIV e o linfócito T4, só para você ter uma noção, né? O linfócito T4, nesta figura, é toda essa estrutura grande em azul. E o HIV são esses pontinhos amarelados. Ó. Cada pontinho amarelado deste aqui na figura é um vírus. HIV no caso, obviamente. Então só para você ter uma noção de tamanho, né? Entre a célula humana e o próprio vírus, que é bastante pequeno. Então, mais um pouco, organizando, né? O que o HIV tem? Ele tem um revestimento extra, que é um envelope viral, formado por uma dupla camada de fosfolipídios, são lipídios de revestimento, possui um complexo glicoproteico de infecção, a gente, em geral, chama esse complexo de glicoproteína, ele vai usar essa glicoproteína, ou esse complexo, para entrar nos linfócitos, tá ok? Capsídio. Capsídio é o revestimento que protege o seu material genético e algumas enzimas que ele tem lá dentro, né? O capsídio é de proteína. RNA é um vírus de RNA, ok? Ele possui 2 cópias de RNA. Ele possui essa enzima que apareceu aí, a transcriptase reversa, razoavelmente famosa essa enzima, né? O que ela faz? Enzima viral, certo? Ela faz transcrição reversa, ela vai converter o RNA do vírus em DNA. Olha lá o que ela faz, ela polimeriza DNA, ou seja, fabrica DNA. Polimerizar é fabricar a partir de RNA. Isso é transcrição ao contrário ou reversa. Ele possui uma enzima que é a integrase, extremamente importante para que o vírus consiga colocar o seu DNA viral, recém-produzido, no DNA da célula. Ok? Ele possui uma protease aspartica também, ou simplesmente protease. Essa protease ela vai ser importante para quebrar peptídeos do próprio vírus. A quebra de peptídeos, turma, do vírus é fundamental para a construção de novas partículas virais. Então a gente tem uma enzima que é importante para a reprodução do vírus. Então tá vendo? A gente está detalhando, só fazendo essa observação, mais o HIV, tá ok? Então falando bastante do HIV. Se você tiver alguma dúvida do H1N1, que a gente viu agora há pouquinho, deixa aí nos comentários que eu te falo mais sobre o H1N1, tá ok? Então tá aí, né, a estrutura do HIV. Ele tem um envelope viral, glicoproteínas, tá aqui, ó, aqui tem uma glicoproteína, tudo isso. Aqui tem uma segunda glicoproteína e assim por diante, né? Ele vai utilizar essas glicoproteínas para a infecção nas células do sistema imunológico. A gente tem um capsídeo lá dentro, tá ok? O capsídeo tem dentro dele 2 moléculas de RNA, transcriptase reversa, tem a integrase, tá vendo? E lá fora a gente vê a protease aspartica. Então aí mostrando, turma, a organização do HIV. Agora sim o ciclo do HIV, olha lá, o linfócito T4 ou CD4, como apareceu aqui para vocês. Estou mostrando o DNA da célula e aqui você está vendo, ó, 2 complexos proteicos do linfócito T4 ou CD4, que são exatamente o CD4. Está vendo? Aqui então a gente tem um receptor CD4 e outro receptor CD4. É o que identifica o linfócito e é justamente a partir deste composto, desse complexo proteico, que o HIV vai entrar na célula. O HIV vai se ligar aqui no CD4. Okay? Veja só o esquema aí, né? A gente tem o HIV, a glicoproteína, né? Eu desenhei aqui algumas glicoproteínas. Veja que a glicoproteína ela consegue se encaixar, na verdade ela interage com o receptor CD4. Okay? Vamos supor que o linfócito CD4 não tivesse este receptor. O HIV provavelmente não iria infectar esta célula. Curiosamente, a gente vê então a infecção, olha lá, o HIV interagindo
com o linfócito, exatamente a glicoproteína do HIV interagindo com o receptor CD4. Bom, se ocorreu a interação, aí não tem mais jeito, o HIV vai acabar entrando. Essa primeira etapa chama-se fixação, é a fixação do HIV, tá ok, turma? Aí, olha só, segunda etapa, introdução do capsídeo. Então, você está vendo só o capsídeo que acaba entrando, né? Então, olha lá, a entrada do capsídeo. A sequência agora é pura bioquímica, ou seja, funcionamento das enzimas do HIV. Então, a gente tem lá o seu RNA viral, a transcriptase reversa, que vai fazer transcrição reversa. Ou seja, a partir do RNA viral ocorre a síntese do DNA viral, tá ok? Agora esse DNA viral, está aqui, ó, ele precisa fazer parte, ser introduzido aqui no DNA da célula, do linfócito CD4. Quem faz isso... Bom, antes, né, só aparecendo o nome, né, turma? A terceira etapa é a transcrição reversa. RNA viral virando DNA viral. Aí, como eu estava te dizendo, uma integrase, está aqui a integrase, ela vai integrar o DNA viral ao DNA celular. Então, olha lá o que ela fez, tá vendo? Está aqui o DNA viral já incorporado ao DNA celular, pronto. A partir desse momento não tem mais jeito. A própria célula, sem saber, vai produzir novas partículas virais, ok? Então, integração do DNA viral, certo? A partir desse momento, é o que eu te disse, né? Novas partículas virais são produzidas. Okay? Então, a gente tem aí produção e montagem de novos vírus, uma quinta etapa no meu esquema, síntese de partículas virais e montagem de novos capsídeos. Okay? O que resta ao vírus sair da célula, você está vendo? O capsídeo ele interage aqui com essa parte da membrana da própria célula hospedeira e acaba saindo com o vírus. Olha lá, a gente tem aqui uma nova partícula viral, um novo HIV, prontinho, montado, que acabou de sair da célula. Essa saída da célula, turma, acaba, infelizmente, destruindo a célula, rompendo a célula. É uma última etapa que a gente chama, então, de lise celular. Ok? Então, tá aí, 2 vírus, H1N1 e HIV. Falamos um pouquinho mais do HIV, eu espero que você tenha entendido, eu espero que a aula lhe ajude. Mais uma vez, eu insisto, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou, dê um gostei. Se você é novo, se inscreva. E até a próxima, meus queridos.